NOB veio claramente na NOB 2012. Apesar da lei orgânica falar em recursos regular e automático, já condiciona o repasse e a execução da receita. Por que foi condicionado à execução da receita? Porque nós vamos ter indicador de desenvolvimento agora que vai aferir no pacto, né? Que é o indicador de gestão financeira. O artigo 30 fala que é condição para os repasses dos recursos a efetiva instituição e funcionamento. Aí é o nosso tradicional CPF, Conselho de Composição Paritária entre Governo e Sociedade Civil, Fundo de Assistência Social com orientação e controle dos respectivos conselhos, Plano de Assistência Social. E ainda o parágrafo único, que é a comprovação orçamentária de recursos próprios destinado à assistência alocada em seus respectivos fundos. Aí a gente tem que fazer a reflexão para a temática do financiamento para a efetivação do SUAS. Aí eu já começo a minha avaliação, né? Lá fala que o financiamento é cofinanciado pelos 3 entes. Então, o que a gente tem que avaliar? Se o recurso do Fundo Municipal de Assistência é suficiente para a oferta de serviços que o município tem hoje. Se não tem, qual que é o necessário para fazer a cobertura daquela situação que está instalada hoje? Por quê? Para eu fazer propostas para o ano vindouro, eu tenho que colocar financiamento, recurso no meu orçamento, para garantir financeiro. Então, eu tenho sempre que buscar fazer essa reflexão. Se eu vou planejar expandir, eu tenho que garantir orçamento, né? É o que a gente vai ver com relação à questão do ciclo orçamentário, que nós, inclusive, estamos passando por esse período agora. O artigo 2º da LOAS, aqui é só para terminar, para a gente entrar na temática, que eu já estou falando da temática toda, né? O artigo 2º da LOAS fala dos objetivos da assistência social. Como eu falei, são 3: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. A proteção social dá-se por meio dos serviços, programas, projetos e benefícios, preferencialmente nos CRAS e no CREAS, e em complementariedade pelas entidades de assistência social prestadora de serviço. Aqui também eu vou precisar disso para trabalhar meu tema central da conferência e a minha prestação de contas e a minha avaliação no conselho, né? Lembrando que a proteção social ela é hierarquizada em básica e plena, então o município deve identificar se isso já está institucionalmente no município, essa hierarquização, serviços, programas, projetos e benefícios, preferencialmente no CRAS, em complementariedade pela rede. A lei orçamentária do município tem que referenciar a proteção social. Você tem que enxergar a lei orçamentária do município e enxergar a proteção social do SUAS. O outro objetivo, a vigilância socioassistencial, que é outra garantia da assistência, é vinculado à gestão, dar-se-á por meio de produção de informações das situações de vulnerabilidade e risco que incide sobre a família e indivíduo. A vigilância socioassistencial ela é estruturada em 2 eixos. O primeiro eixo é o diagnóstico e o segundo eixo é a oferta de serviços e qualidade da oferta de serviço. Isso a gente já tem que iniciar essa discussão no município. O primeiro eixo é o diagnóstico. Diagnóstico para quê? Para saber quais os problemas do meu município, as situações de vulnerabilidade, as desproteções. A gente já sabe quais são as vulnerabilidades no âmbito do SUAS, já está lá na NOB 2005. A NOB 2002 não fala sobre isso e nem alterou. Significa que as vulnerabilidades nós mantivemos. Quais são as vulnerabilidades sociais existentes no município? Onde elas estão? Significa territorialização. Eu consegui identificar nos meus bairros onde estão essas vulnerabilidades, a quantidade para eu fazer a proposta para implantar serviços para atender aquela vulnerabilidade específica e qualificar a oferta de serviço. Como o próprio nome diz, vigiar a sociedade. Vigilância socioassistencial. Como que eu vigio a sociedade? Eu sei do problema, eu implanto um serviço para minimizar ou erradicar o problema e eu monitoro para ver se aquele problema está diminuindo. Vigilância socioassistencial
Bem resumidamente é isso. O terceiro objetivo da assistência é a defesa de direitos, né? Que é a criação de espaços para fortalecer a autonomia e protagonismo do município, para acessar e promover o direito de cidadania já estabelecidos. Então, vou fomentar a criação de espaços para que esses usuários participem, que possibilitem o seu protagonismo e a sua autonomia. Nós temos no âmbito da defesa de direitos entidades que ofertam defesa de direitos, né? Que são, por exemplo, entidades... A PAI, ela tem esse caráter de fazer a defesa de direitos, né? Nós temos fóruns de discussão específica para isso, Fórum de Combate à Erradicação do Trabalho Infantil, Fórum de Combate à Exploração Sexual, são espaços onde que os próprios usuários participam, fortalecendo aquele usuário para defender os seus direitos. Bom, então, para falar sobre a temática de gestão e financiamento na efetivação do SUAS, nós vimos que toda a questão está na LOAS, nos artigos que nós trabalhamos. Primeiro, 6º, 28, 29 e 30 são os artigos necessários para trabalhar a temática. O Conselho Nacional, ele divide o tema central em 6 eixos. Nós vamos perceber que os 6 eixos são os incisos do artigo 6º, que fala da gestão e fala do financiamento, né, que é o artigo 30, a fragilidade do CPF e o artigo 2º, principalmente. Então, o objetivo é analisar, propor e deliberar as diretrizes para a gestão e o financiamento do SUAS, reconhecendo a responsabilidade de cada ente. Bom, o eixo primeiro é o cofinanciamento obrigatório da assistência social. Aqui, bastante resumidamente, porque a gente já falou sobre os artigos 28, 29 e 30 da LOAS. O que a gente tem que identificar na hora da conferência? Como é que está a gestão financeira do fundo municipal? Como é que está o orçamento do município? O orçamento do município, eu estou falando aqui só de assistência social. O orçamento do município reflete o SUAS? Quando você olha para ele lá, você identifica o sistema único? Você enxerga as proteções, dentro das proteções os serviços? Você enxerga o conselho dentro do orçamento? Você enxerga o CRAS, o CREAS? Você enxerga o recurso que vai ser repassado para as entidades? Então, você tem que enxergar o orçamento. Se nós não estamos enxergando no orçamento o SUAS, já é um ponto que a gente tem que deliberar, né? O nosso planejamento, o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPA do município. Nós temos dentro do Plano Plurianual de Ação Governamental ações e estratégias afetam a assistência social, porque no PPA é o PPA do município inteiro. Não tem o planejamento da assistência, mas as questões estratégicas têm que estar no PPA. É ele que dá a diretriz para o Plano Municipal de Assistência Social. Porque se não tiver, os instrumentos não casam. Por exemplo, se o gestor vai fazer a expansão da cobertura de serviço, isso é uma ação estratégica, tem que estar no PPA. Se não está no PPA, não tem garantia de financiamento do recurso do Tesouro Municipal. Então, avaliar como é que está a lei orçamentária do município, ver se ela já está presente, aquilo tudo que a gente já falou da política, se já está na lógica do sistema único, né? Se o planejamento e orçamento concilia demanda com a necessidade com o diagnóstico que o município tem e a demanda. Por exemplo, um município de pequeno porte, de médio porte, ele tem um CRAS só. De acordo com a realidade, o diagnóstico dele, ele tem que ter mais CRAS, não é verdade? O orçamento dele materializa isso? Esses questionamentos que a gente tem que buscar a fazer no orçamento. Articulação política dos conselhos com o poder legislativo. Discussão do orçamento nas câmaras municipais. Porque o orçamento, muitas vezes, a sociedade, o conselho, pleiteia um aumento de orçamento no gestor, mas ele não consegue, porque o gestor já está, quando eu falo gestor, o gestor maior, o executivo local, já está no limite, né?
Porque quando a gente vai fazer uma peça orçamentária, o executivo local nos dá um limite, né? Ó, secretária, o seu limite é X. Dentro desse limite X, a secretária trabalha de acordo com a necessidade do sistema. Se ele já tem um limite, nós, secretários de assistência, temos que obedecer aquele limite. Na hora que o orçamento vai para o conselho, o secretário demonstra aquele limite para o conselho e ali o conselho, numa busca para melhorar o orçamento, faz pleito para aumentar o orçamento. Aquilo vai para o executivo local. O executivo ou atende a deliberação do conselho ou não atende a deliberação do conselho. A gente tem isso também na questão orçamentária, porque lá na Constituição e nem lá na Constituição, nos artigos do ciclo orçamentário, não fala que o orçamento tem que ir para o Conselho para ser aprovado. Entretanto, na legislação do SUAS, fala que o orçamento tem que ir para o Conselho. Como o gestor municipal ele segue a Constituição, né? Nós temos duas situações. O gestor municipal atende o pedido a deliberação do Conselho ou ele não atende. Ele não atende, vamos trabalhar na lógica do não atendimento, vai para a Câmara, o Executivo manda a proposta para a Câmara. Aí que começa o Conselho Municipal fazer a gestão na Câmara, porque não conseguiu fazer a gestão no âmbito do município, vai buscar fazer no Legislativo. Aí inicia-se o processo de discussão com os vereadores, né? Os vereadores que foram votados, que carregam a bandeira da assistência. É hora de buscar esses vereadores para emendar o orçamento da assistência social, né? Pelo menos, se não emendar, garantir a proposta que foi do Executivo, que ainda corre o risco de lá no Legislativo cortar recurso da assistência. O Legislativo tem essa autonomia. Então, continua a briga ainda do Conselho junto ao Legislativo. E finalizando, a política de conveniamento, subvenções sociais para a entidade. No orçamento tem uma rubrica que chama subvenções sociais. Essas subvenções sociais, elas têm que ser criteriadas e levadas para o Conselho. Subvenção social, na verdade, nada mais é do que recurso próprio do município alocado no fundo. Recurso da fonte 10, do Tesouro Municipal. Esse recurso, ele não é carimbado. Então, quando o município olha a LOA dele lá, não pode ir o nome da entidade na peça orçamentária, né? No máximo, pode ir essa rubrica com subvenções sociais. Esse recurso da subvenção social, o gestor tem que encaminhar para o conselho proposta para partilhar o recurso, né? Aí é óbvio que o gestor é que tem que fazer a proposta, porque ele conhece o diagnóstico, e ele vai propor por que financiar. Aí, o critério de partilha que vai para o conselho não é nominal à entidade. É qual o critério que vai ranquear a entidade. Se o problema do município é a exploração sexual e tem uma entidade que trabalha com essa temática, é óbvio que essa entidade entra. Mas o critério é a exploração sexual e não a entidade A, B ou C. Se um problema é violência contra o idoso, se tem uma entidade que atende, uma entidade contra o idoso, o problema tem que entrar como critério para beneficiar aquela entidade. E a política de conveniamento é isso, inicia-se desde o processo de critério de partilha, né? E fala-se a questão o modelo do processo do conveniamento. Entendendo que o convênio tem que ser casado no âmbito da assistência com o referenciamento do CRAS, quem vai encaminhar aquelas pessoas para a entidade? É a equipe de referência do CRAS e do CREAS, porque quando eu integro a rede tem que ter a política de conveniamento, né? A partir do momento que eu repasso o recurso para a entidade regular, se eu tenho uma política de conveniamento, eu faço um convênio com ela, se o serviço é continuado, eu faço um convênio com ela de 2, 3 anos, um exemplo, né? Para não ter descontinuidade. Aí, ali no convênio tem que ter a cláusula de que o público-alvo daquela entidade será encaminhado pelo CRAS e pelo CREAS. Porque a entidade, a partir da integração, ela passa a prestar um serviço do SUAS. Então, essa articulação entre a rede pública e privada, ela tem que existir. Bom, voltando no slide aí no eixo 1, isso que está em negrito é, na verdade, uma PEC para garantia de recurso para assistência. Isso é uma colocação que foi construído um grupo de trabalho no Conselho Estadual de Assistência para a gente já trabalhar a temática,
principalmente para os conselheiros, e foi definido lá que no eixo 1 a gente ia trabalhar em Minas Gerais para sair deliberação de uma proposta para emendar a Constituição no sentido de vincular a receita para assistência social. Porque isso tudo que a gente está falando aqui é muito bonito, mas na prática é difícil de acontecer. A gente vê no município uma diminuição de receita, né, anualmente. Entretanto, a gente fala em expansão de orçamento. E lá no município é onde os problemas acontecem, onde as pessoas vivem, né, onde os serviços têm que estar implantados com qualidade e oferta de serviço. Entretanto, a gente vê a receita municipal diminuindo a cada ano. Como a assistência não tem a vinculação de receita, que é diferente de obrigação de receita, recurso obrigatório a gente tem, a LOAS já garantiu isso, né, que é o artigo 30. Entretanto, a obrigatoriedade pode ser R$1, R$100, 1 milhão, 5 milhões, né? Obrigatoriamente eu tenho que colocar recurso próprio no fundo. Entretanto, eu não tenho a obrigatoriedade de um percentual. E a obrigatoriedade de um percentual, ela só se dá por meio de emenda à Constituição, quando eu vinculo a receita dos 3 entes a esse percentual. E não adianta a gente brigar, a gente deliberar nas conferências, garantir um percentual mínimo de 5%, né? A gente já avançou muito mais do que isso. Agora a gente precisa de uma vinculação na Constituição de receita para assistência, que é o que a saúde e a educação faz. E isso, o pontapé inicial é nos municípios. É claro que isso é uma sugestão do Conselho Estadual para os municípios refletir sobre isso, porque como a gente sabe no SUAS, essas deliberações elas têm que vir emanadas do município. Se não vier emanada do município, o Conselho Estadual mesmo tira a conferência, essa deliberação da Conferência Estadual. Mas, inclusive, a gente está levando essas conversas no Fórum Nacional de Conselho Estadual, que Minas hoje está como presidente do Fórum Nacional. Então, a gente está levando essa conversa para todos os conselhos dos 27 federações para buscar fazer essas reflexões no âmbito do seu estado, né? Acontece, é difícil, mas é uma luta. A gente também não sabia que o SUAS ia acontecer. Entretanto, né? Bom, o eixo 2, gestão do SUAS, vigilância socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento e avaliação. A gente tem que entender que no SUAS, o processo de planejamento, monitoramento e avaliação, ele não é separado. Isso é um processo único. Se eu planejo, eu monitoro e avalio. Não são caixas separadas. E a vigilância socioassistencial é isso tudo. É esse processo. Porque eu tenho uma fotografia dos meus problemas, eu planejo como que eu vou melhorar essa fotografia, né? Tirar ela do preto e branco, colocar ela colorida, dar um remaker nela. E eu monitoro e avalio os resultados daquilo que eu planejei. Isso é papel da gestão do sistema. A gente até tem feito umas discussões no debate público, porque o SUAS avançou nesses 8 anos e ele profissionalizou mesmo. Nós temos hoje no Sistema Único uma profissionalização do trabalho. Eu sei qual que é o trabalho da assistência social, que antes eu não sabia. Isso significa profissionalização. Mas a gestão do SUAS ainda não foi profissionalizada. A gestão do SUAS, ela ainda está amadora. A gestão do SUAS, ela ainda está arremendando, costurando, né? E a gestão do SUAS, ela tem que mudar essa cultura institucional e implantar o monitoramento, o planejamento e a avaliação. Isso é da gestão. A gestão agora, ela não tem a preocupação dela em garantir o financiamento, garantir o orçamento na lógica do sistema, garantir a regulação no município, garantir a vigilância socioassistencial. Isso é parte da gestão. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente passou pelo seminário de novos gestores. Aí, como está entrando muito gestor novo, o gestor fica assim, mas agora o gestor não tem que fazer mais nada não, né? A gente já tem tanto profissional no SUAS, aí é que ele precisa fazer mesmo. Porque se a gente tem profissional com conhecimento necessário,
que dá conta de fazer essa discussão, como que o gestor pode ficar à mercê da discussão do funcionário? Se não o funcionário, o profissional fala que tem que fazer A e, na verdade, tinha que fazer B. O gestor tem que entender dessa lógica para que ele garanta essa profissionalização que a gente está falando. Porque a profissionalização, ela chegou lá no CRAS, no CREAS, né? Mas ainda a gente ainda vê ela timidamente na gestão. Bom, com relação à vigilância socioassistencial, a gente tem o cofinanciamento da rede pública e privada. Por que que tem o cofinanciamento? Porque a vigilância é diagnóstico e implantar serviço. O diagnóstico é feito na gestão, o serviço é ofertado pelo público e pelo privado. Então, e a gente sabe que a oferta de serviço público ela ainda é incipiente, que a maioria no município ainda é privado. Se a maioria no município ainda é privado, ainda não tem garantia o privado de financiamento, né? Então, por isso que é o cofinanciamento da rede privada socioassistencial. Por que que tem que garantir financiamento para a rede privada? Porque ela vai ser vinculada no SUAS. E se ela não tiver financiamento, ela não vai conseguir a vinculação. A vinculação, ainda o SUAS não avançou. Está na LOAS, está na NOB 2012, mas ainda não avançou. Mas vai chegar o momento de avançar. E quem vai dar, vamos dizer assim, um atestado para a entidade ser vinculada no sistema é o gestor. É ele que declara que aquela entidade, ela compõe o Sistema Municipal de Assistência. Quem vincula é o Sistema Federal. A entidade inscreve no conselho, o conselho encaminha aquela entidade para a gestão, encaminha que eu falo informa a gestão que aquela entidade tem uma autorização para funcionar. A partir daí, a gestão garante àquela entidade meios para ela funcionar da melhor forma possível, para o gestor atestar ao Sistema Nacional que ela é vinculada, né? Então, a gente vê o círculo fechando aí e como é que essa entidade privada vai se adequar se ela não tiver financiamento. Fiscalização da qualidade de serviços, público e privada. Isso a gente tem que avançar também, né? Porque o conselho tende a fiscalizar a entidade privada. Ainda não avançou na fiscalização de CRAS, de CREAS, do serviço de convivência. É serviço no âmbito do SUAS, na mesma lógica. Só que quem oferece é o poder público municipal. Então, a fiscalização é a mesma lógica. O único diferencial é que essas entidades públicas não escrevem no conselho. O único diferencial é esse. Entretanto, ele faz parte da rede socioassistencial. O controle social. Por que que essa entidade pública ela não escreve no conselho? Porque o conselho automaticamente já autoriza aquela entidade funcionar. Olha a lógica do sistema como que é bacana. Quando o município implanta um serviço, ele não pede autorização do conselho para ele implantar? Então, o conselho já deu autorização, né? E quando o gestor pede autorização para o conselho, para aquela entidade funcionar, o gestor fala para ele, vai funcionar aonde, qual que é a equipe de referência daquela entidade, né? O CRAS, vamos falar de entidade aqui, o CRAS, qual que é a equipe de preferência, qual que é o serviço que aquela entidade. O que a gente vê que ainda não consegue, o gestor não apresenta o planejamento do CRAS para o conselho, que é o que a entidade privada faz. A entidade, quando faz a inscrição, ela não tem que apresentar um plano de ação? O CRAS é a mesma lógica. O CRAS tem que apresentar ao Conselho Municipal também, anualmente, a sua proposta de trabalho e tem que apresentar todo final de exercício o resultado, que é o relatório de gestão. Mas isso a gente ainda não avançou nos municípios, porque os municípios entendem que entidade é só ainda a privada, né? O diferencial de entidade aí é só no quesito da inscrição. Identificação e fiscalização da qualidade de serviço, a gente no SUAS a gente tem uma possibilidade de avançar na qualidade da oferta de serviço, que o SUAS já materializou os indicadores do CRAS. Então, por analogia, o Conselho pode adotar os mesmos indicadores do CRAS para fiscalizar a entidade. Então, os indicadores são 4, né, que é a estrutura física, recursos humanos, atividades realizadas e de horário de funcionamento.
O conselho pode fazer um mapeamento muito tranquilo disso para monitorar. Ele faz uma planilha de Excel de todas as suas entidades. Está aqui? Não, não está. Ele faz uma planilha de Excel de todas as entidades inscritas no conselho, né? Qual que é a categoria dessa entidade, se é básica, se é plena, o público-alvo dessa entidade, criança, idoso, pessoa com deficiência, né? Adolescentes, jovens, e depois coloca os 4 indicadores, uma coluna para 4 indicadores. Infraestrutura. Suas hoje não funciona mais um serviço se não tiver uma infraestrutura, não é verdade? Então, não existe hoje, como a gente tinha antigamente, uma associação que falava que era uma associação de assistência social. Então, para ser uma entidade de assistência social, ela tem que cumprir esses 4 indicadores. Então, inclusive nessa planilha de Excel, o conselho vai colocar toda a sua rede privada inscrita e a rede pública também para começar a fiscalização. Qualidade da oferta de serviço tem um impacto direto com esses 4 indicadores. Identificação das situações de vulnerabilidade e a oferta de serviço, que a gente já falou lá no início, é a questão dos 2 eixos, né? O diagnóstico da situação de vulnerabilidade e a oferta de serviço. O município vai ter um exercício disso na hora que assinar o pacto de aprimoramento de gestão. No pacto, ele já vai receber essa primeira fotografia. O município, quando ele assinar o pacto, ele já vai ver lá que já vai vir alguns problemas para ele. Quantos idosos que ele tem, desses idosos, quantos estão no BPC, tudo na matriz do pacto. Quantas pessoas com deficiência o município tem, essas pessoas com deficiência, quantas estão no BPC e quantas estão fora da escola. Isso já é um diagnóstico, né? Quantas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, aí já vai buscar do IBGE. Então, o município já vai receber algumas questões maiores do eixo 1 da vigilância socioassistencial, que é do diagnóstico. A partir daí, ele identifica a necessidade de implantar serviços. Bom, para me dar uma descansadinha, nós vamos responder algumas perguntas. Paulo de Curvelo, um grande abraço para vocês. Qual a melhor forma ou a mais simples para os técnicos dos serviços, CRAS e CREAS, repassem aos usuários sobre o tema gestão e financiamento da conferência, já que é um tema complexo, mas que deve chegar aos mesmos? Muito bacana a pergunta de Curvelo. Porque olha só, como é que você vai levar para os usuários do CRAS e CREAS essa temática tão robusta? O que está próximo deles, no que diz respeito à gestão, é o CRAS. Então, fazer eles avaliar como é que está o CRAS que eles atendem. A outra coisa com relação ao financiamento, se aqueles serviços que são oferecidos dentro do CRAS, se é necessário ou se não, né? Ou se dentro da família dele tem alguma necessidade de serviço e que no município ainda tem, que não tem. Isso faz com que as equipes do CRAS façam uma analogia com gestão e financiamento. Agora, a gente também não pode menosprezar a inteligência dos nossos usuários, porque as equipes do CRAS e do CREAS, principalmente, trabalham nas oficinas essa questão da reflexão com eles. Então, se nós não trabalhamos, a gente vai ter mais dificuldade. Mas, por exemplo, um dos maiores papéis dos profissionais do CRAS não é dar o protagonismo e autonomia para o usuário? Como é que eu faço o usuário ser protagonista, da sua própria vida, né? Eu fazendo nas oficinas com eles reflexões sobre temáticas diversas, dentre elas assistência social. Então, essas temáticas já são atividades rotineiras na vida do CRAS e do CREAS. É claro, se os profissionais não vêm discutindo sobre isso, a dificuldade é maior, né? Um outro exemplo, buscar clarear para os usuários do CRAS e CREAS com relação ao que é da assistência e o que não é. Porque o usuário vai falar assim, mas lá em casa eu estou precisando de um filtro. Nas oficinas não tem que ser trabalhado sobre essa questão? Da necessidade do filtro, de que forma que o usuário vai buscar conseguir esse filtro para a casa dele? Porque antes a assistência social fazia isso,
né? O usuário hoje não tem um banheiro, de que forma que ele vai melhorar a sua situação para ele conseguir o banheiro? Então, são discussões nesse nível para fazer com que o usuário seja um cidadão, entenda o que ele está fazendo ali. Que ele está ali porque ele enquadra numa realidade de menos favorecido, que é a realidade do público específico da assistência. E por que ele está nessa realidade de menos favorecido? Buscar fazer essas reflexões com ele. É claro que eu estou falando aqui de uma forma bastante simplória, que não é a forma que vai ser abordado com o usuário, né? Porque, inclusive, para isso, eu não posso expor o usuário para uma situação fechatória, em hipótese nenhuma. Mas é só para buscar lembrar aos profissionais do CRAS e do CREAS quão tamanha de temas nós temos para fazer a tratativa com os usuários. Polo Regional de Montes Claros, polo da CEDESE, um grande abraço aos meus colegas da CEDESE. Gostaria de saber se tem que fazer um levantamento do que foi deliberado